Olá, bem-vindos. Meu nome é Marla, essa é a aula 36 da disciplina de Biologia Celular, continuando o tema Sistema de Endomembranas. Hoje vamos ver a diferença entre inclusões, vesículas, grânulos e vacúolos. Primeiramente, vamos começar com a diferença das inclusões para os demais termos. Inclusão é quando existe o agrupamento de moléculas e este agrupamento não está envolvido por uma membrana, está livre. Essas inclusões, como ela não tem uma membrana, ela está presente tanto em eucariotos como procariotos. Mas as vesículas, os vacúolos, esses estão presentes apenas nos eucariotos. É importante ressaltar que uma mesma molécula ora pode estar revestida por membrana e ora pode não estar revestida por membrana. Tudo vai depender do momento, da fisiologia que aquela molécula está passando dentro da célula. Ora com membrana, ora sem membrana. Começando pelas inclusões, o exemplo mais típico que temos são as gorduras. As gorduras, elas se concentram dentro da célula por causa das suas interações hidrofóbicas e não existe um revestimento de membranas. Aqui vemos uma célula de gordura marrom, um adipócito multilocular e várias gotículas de gordura no seu interior. Da mesma forma que se formam gotículas de gordura quando a gente coloca o óleo na água, interação hidrofóbica. Outra molécula que costuma se agrupar dentro das células são as moléculas de glicogênio. Um agrupamento de glicogênio sem haver uma membrana na volta. Agora falando das vesículas, são diferentes tipos de vesículas. Vamos falar primeiro dela, vesícula de armazenamento. A gente recém viu esse conteúdo. As proteínas são produzidas aqui no retículo e vão para o Golgi. No Golgi elas são processadas e saem do Golgi no formato de vesículas. Essas vesículas, elas não obrigatoriamente são secretadas naquele momento. Elas podem ficar dentro das células, como estamos vendo aqui a melanina, aqui a mucina na célula caliciforme e aqui as enzimas pancreáticas. Então, elas ficam dentro da célula e neste momento, aquela concentração de moléculas dentro de uma membrana é chamada de vesícula de armazenamento. Mas pode ser que dentro da célula tenha uma vesícula, mas é resultado de um processo de endocitose, seja por pinocitose, seja por fagocitose. A membrana plasmática, neste caso aqui da pinocitose, sofre uma invaginação, depois a membrana plasmática funde e libera para o interior, para o citossol, uma vesícula cheia de material endocitado. Então, isto aí é uma vesícula endocítica. Não tem relação com o sistema de endomembrana, retículo, Golgi, formação de vesículas de armazenamento. Isso aí foi resultado do processo de endocitose. Existe um outro processo que também forma vesículas, que é o processo de autofagia, quando a célula elimina ou moléculas que não servem mais, ou organelas que também não estão realizando o seu trabalho de forma correta, ou também em excesso. Então, o que acontece? Essas moléculas, elas são envolvidas por uma membrana, como vocês estão vendo, existe a fusão de pequenas vesículas, forma uma grande vesícula e no interior está esse material que precisa ser descartado. Obviamente, esta vesícula, ela em si não tem o poder de eliminar essas moléculas, essas organelas, mas então se junta um lisossomo e aí faz a degradação. Então, vesícula de autofagia. Existe uma outra estrutura que é o vacúolo. O vacúolo é muito semelhante às vesículas, porque também é envolvido por uma membrana. Só que neste caso aqui, ela vai acontecer principalmente nas células vegetais, onde vão ser maiores. E como é formado o vacúolo? Através de membranas que vieram lá do retículo e do Golgi. Então, ficou parecido com as vesículas de armazenamento, mas aqui elas vão ter funções específicas. Como, por exemplo, primeiro dela, vacúolo digestivo. O que aconteceu aqui? Então, só para a gente dar nome correto às situações. Aconteceu a endocitose, forma a vesícula endocítica.
Qual o próximo passo? O lisossomo vai se ligar a essa vesícula endocítica. Quando ela se liga, recebe outro nome, vacúolo digestivo. Olha que interessante. Então, foi resultado da fusão de uma vesícula endocítica mais o lisossomo. Outro vacúolo conhecido, o vacúolo contrátil. Qual é a função dela? Armazenar fluido e, quando necessário, expelir esse fluido. Ocorrem protozoários de água doce, suas células, então, é hipertônica em relação ao meio, por isso vai armazenando essa água e depois libera. E assim consegue sobreviver neste ambiente, mesmo com concentração salina diferente. Este é o vacúolo contrátil. Mas existe também o vacúolo de armazenamento. E aqui vamos trazer alguns exemplos de células vegetais que podem armazenar seus pigmentos ou podem armazenar cristais. E dentro do nosso corpo existem alguns vacúolos que eles armazenam produtos que não têm utilidade para a célula, mas que a célula não consegue excretar, que vai ficar dentro do nosso organismo. Então, em outras palavras, armazena um lixo, são resíduos não digeridos e que não são eliminados. Um exemplo, nos nossos neurônios, existem os vacúolos de lipofucsina, que estão presentes ali no citoplasma do neurônio. Às vezes também chamado de vesículas. Esses termos, às vezes, eles são diferentes conforme o livro. Mas uma coisa que a gente não pode esquecer, vacúolo não tem membrana. Inclusão não tem membrana. Vacúolo e vesículo têm membrana. Um exemplo aplicado deste conhecimento. Quando se faz uma tatuagem, o pigmento da tatuagem é introduzida na nossa derme, que é a epiderme, aqui é a derme. Este pigmento não é uma molécula que o nosso corpo vai aproveitar para produzir energia ou na sua própria constituição. Então, este pigmento, que é uma molécula estranha, vai ser fagocitado pelas nossas células de defesa, em especial o macrófago. Esses macrófagos aí que estão presentes na derme, eles ficam parados ali na derme e aí a gente consegue ver a tatuagem. Alguns desses macrófagos podem sair da derme, aí a cor da tatuagem vai ficando mais clara. Ou quando um destes macrófagos que fagocitou a tinta morre, ele sofre uma apoptose, formando os corpos apoptóticos, e vários outros macrófagos vão ali e digerem aquele pedaço de macrófago morto com o pigmento ali dentro. O pigmento não sai do nosso corpo. Lá nos glomérulos renais não tem como expulsar o pigmento da tinta do nosso corpo. Então, ou ele vai estar ali na tatuagem, a grande parte vai ficar ali na tatuagem, ou pode migrar por nosso sistema linfático. E aí vão alcançar os linfonodos de diversas partes, podem alcançar linfonodos de diversas partes do nosso corpo, como também fígado, baço, podem até ir para os rins, mas dos rins não sai, porque não é possível fazer essa excreção. Então, na aula de hoje vimos inclusões que não tem membrana envolvido, por isso pode ter em procarioto e eucarioto. Vimos vesículas e grânulos, que praticamente são usados como sinônimos, e vacúolos. Estes, vesículas, grânulos e vacúolos, podem ser oriundos do sistema de endomembranas ou serem formados a partir do processo de endocitose ou dentro do processo de apoptose. Aqui é a referência de algumas imagens. Este tema está dentro do capítulo 7 do livro Práticas em Biologia Celular. Até a próxima.